Olá, pessoal, bem-vindos à Sala do Giba. Hoje eu tenho um convidado aqui maravilhoso que eu tenho uma honra de apresentar para vocês, o Leandro Dequec, o Ross. Ele é o mentor, CEO, criador, desenvolvedor e cheio de ideias para botar o trader para frente em cima da sociedade do game. Eu vou começar aqui um bate-bola rápido com ele para vocês entenderem um pouquinho do que é e a gente vai aprofundar esse assunto. Vamos lá, Ross, começando aqui, daqui a pouquinho eu te apresento para tu começar com esse bate-bola. Vamos lá. E vamos lá, vou te fazer 3 perguntas, sim ou não, tá? Beleza, pra bora. quebrar o gelo aqui de cara. O acesso à plataforma é gratuito para clientes XP, Rico e Clear? É totalmente gratuito. Ótimo. Número 2, a sociedade do game auxilia os traders a terem uma performance melhor? Sim, com certeza. Com certeza, boa. E número 3, a plataforma é somente para iniciantes do mercado? Não, a gente está avançando com conteúdos mais profundos já. A resposta é não. Então você já fez uma coisa que eu gostaria. Pessoal, eu vou deixar aqui um pouquinho de espaço para o Ross nesse momento, para se ele quiser expandir um pouco essas respostas, para tornar um pouquinho mais claro. A primeira foi se a plataforma é gratuita para cliente XP, Rico e Clear. E para quem não é dessas plataformas, não vai ter direito a acesso? Ele tem acesso um pouco mais restrito, mas tendo conta em uma dessas corretoras já destrava todos os conteúdos que tem lá dentro. Mas sendo de graça, é óbvio que você, investidor, vai querer abrir sua conta na XP, porque também é de graça abrir na XP, na Rico, na Clear. E sabe onde é que você consegue abrir a sua conta? No descritivo aqui do nosso vídeo do YouTube, aqui embaixo. Vai lá, clique e já abre a sua conta com a gente. Estamos esperando você para conhecer essa plataforma incrível. Você quer saber mais dessa plataforma? Vamos lá, eu tenho mais perguntas para fazer para o Ross. A sociedade do game auxilia os traders a terem uma melhor performance, né, Ross? E a gente consegue medir isso? Com certeza, Giba. Nós temos pouco tempo de rua já com ela, a gente foi para a rua aí em agosto, a gente já está analisando algumas métricas ali, a gente tem, lógico, oscila um pouquinho mês a mês, mas entre 32% e 40% dos traders que estão lá dentro são positivos. Contrapõe alguns estudos, acho que ainda é um pouco cedo para a gente falar, olha, de fato, a gente consegue explorar isso, mas esse é um dos nossos objetivos, é uma das nossas métricas, quantos dos participantes lá que estão com a gente conseguem no final dos meses ali ficar positivo. A gente tem conseguido bons números, uma das minhas metas é que a gente ultrapasse os 40%, e depois os 40%, vamos buscar os 50%. No meu sonho grande aqui, eu queria que todo mundo que estivesse lá fosse rentável, mas isso obviamente é um desafio, mas nós estamos prontos para buscar ele. Rosa, eu estou gostando desses números de 40%, eu não sei se o investidor tem noção das reportagens mais antigas disso, né? Há muitos anos atrás, 2017, para ser mais preciso, teve uma reportagem que dizia que os traders que ganhavam somente 10% do mercado, em média até menos. Né? E hoje você já está me reportando que da turma da sociedade do game, a gente está com esse número acima de 40%. É expressivo. Acima de 40% é o meu objetivo, tá, Giba? Nós estamos ali entre 32%, 36%. Esse mês aqui a gente está perto de 43%, mas ainda tem metade do mês, tem bastante água para rolar. Mas, enfim, o nosso objetivo aqui é exatamente esse, tá, Giba? É destravar o mental do trader, né? Que eu sempre brinco, mas é verdade essa brincadeira, né? Que todo trader nasce errado, né? A gente olha o mercado, né? Subiu, a gente quer vender, caiu, a gente quer comprar achando que está fazendo um bom negócio. E na prática o mercado não é bem assim, né? Às vezes ele sobe, sobe, sobe e não para de subir, ou às vezes cai, cai, cai e não para de cair. E na sociedade do game provavelmente você vai aprender muita coisa, inclusive como entender quais os limites dessas altas e baixas, como operar melhor, né? Gestão de risco, enfim, tem muita coisa legal na sociedade do game, robôs, enfim, tem de tudo, acho que um pouco, né? Vamos aprofundar um pouco mais, Ross, se você me permite aqui. Eu tinha falado também se a plataforma é somente para iniciantes, você disse que não. É claro que não, eu já dei uma fofocada lá bem legal e vou te falar, eu tenho anos de mercado e outro dia eu tive que entrar na sociedade do game, né? O meu login até deu uma travadinha, falei com você, falei, pô, me ajuda aqui que deu uma travadinha no início. Entrei lá para tirar umas dúvidas e melhorar meu lado de robôs, né? Automações de plataforma e tal, que eu uso muito hoje, screenings de produtos, e achei isso aonde? Na sociedade do game. Então não é só para iniciante, né, gente? Pelo amor de Deus. Com certeza não, Giba. Nós começamos com conteúdos ali focado mais no público iniciante. Hoje eu entendo que tem muita coisa disponível no mercado, mas não está centralizado num único ambiente. E muitas vezes o iniciante fica perdido, são muitos termos, são muitas técnicas, e às vezes é difícil o cara, na sua jornada, entender qual que é o melhor caminho lá. A gente tem, então, dividido por nível de conhecimento, e a gente começou, obviamente, com essas trilhas mais focadas no público iniciante, mas a gente tem avançado
para conteúdos mais avançados. E tem outros formatos de conteúdo que não só videoaulas, mas a gente pode bater esse papo aí e explorar ao longo da nossa conversa aqui. Maravilha, Rossi. Queria já convidar você que está assistindo a gente, que não conhecia o Sociedade do Game, para se inscrever agora, né? Já abriu sua conta de graça aqui na XP, Rico e Clear. Acesse agora e já começa a dar uma fofocada ali para você ver o que vai te ajudar. Com certeza, em algum ponto do Sociedade do Game, você vai encontrar alguma coisa legal para você. E a gente vai ampliar mais esse conhecimento. Se você está gostando, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo, tá, gente? Que você vai ensinar mais gente, vai criar oportunidade de mais gente conhecer essa plataforma que é sensacional, maravilhosa. Vamos entrar aqui mais no detalhe agora, tá? A gente já passou assim por alto, acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente estão curiosas para saber mais detalhes direto de você, que é o nosso CEO, né, do Sociedade do Game, por que não? Então tá com a fera aqui para aprender, entender a plataforma, não tem com quem, melhor estar aqui na sala do Giba para a gente conversar. Eu vou te fazer mais 5 perguntas, tá? O pessoal já em casa saber que a gente não vai demorar muito. Como essa iniciativa da Sociedade do Game, né, se diferencia de outras comunidades, tem várias no mercado, ou programas educacionais, né, que existem por aí? O que a gente tem de diferente em relação às outras? Eu acho que assim, para ser direto e é o propósito, Giba. Eu acho que tem muitas comunidades por aí, onde muitas vezes a contrapartida que existe ali eu te ensino para você me remunerar financeiramente, porque tem um custo para conteúdos e tudo mais, mas na Sociedade do Game o nosso objetivo é que as pessoas aprendam, né? Que elas aprendam o que é day trade, o que é trading em geral. Existe talvez um preconceito sobre o tema. Por quê? Porque é difícil pra caramba. Quando a gente fala do brasileiro investidor, todo mundo é muito conservador. Por quê? Porque a gente tem uma renda fixa super rentável, enfim. E lá o que a gente quer, o nosso propósito ali dentro é que as pessoas que estejam lá aprendam a operar melhor. Nós estamos ali para realmente ajudar essas pessoas a se desenvolverem, seja como trader, seja como investidor, né? Começamos ali pela parte do trade, que é o nosso DNA ali, e a gente vem com o objetivo de pegar o cara que está ali, desde o cara que está começando, e ensinando ele o passo a passo, sem que ele se perca no meio do caminho. Porque são muitos termos, são muitas técnicas que tem, muitas delas se sobrepõem e a pessoa fica confusa. E muitas vezes ela fica pipocando de técnica em técnica. A curva de aprendizado do trader, ela não é curta, com a maioria das profissões, mas o trade não vai ser diferente. Como a barreira de entrada no trading ela é muito baixa, ou seja, é muito fácil para que a gente consiga abrir um lote, abrir uma operação e montar uma operação, as pessoas ainda não estão prontas. E como a curva de aprendizado é longa, muitas, talvez a maioria das pessoas, ela se perde nesse caminho. E ela não chega, ela não matura o suficiente para que ela tenha as condições de fazer aquela atividade da maneira correta, né? Nós não estamos ali para falar o que é certo para você, o que é errado para o outro. A gente está ali para mostrar como funciona, as formas para isso aqui dar certo, e a pessoa vai se desenvolvendo e evoluindo para que ela mesma consiga, no final das contas, desenvolver o próprio operacional. Porque não adianta, Giba, eu posso ensinar, você sabe, cara, você está mais tempo que eu nesse mercado. A gente pode ensinar milhões de técnicas. Tem umas que umas pessoas vão ser capazes de colocar uma e outras capazes de fazer outras. Às vezes uma técnica que dá certo para você não dá certo para mim. Tem uma questão de personalidade aí. Então o que a gente coloca ali são as melhores práticas para que as pessoas realmente consigam se desenvolver e, no final das contas, que a gente consiga mudar essa métrica dos estudos que a gente tem. Veja, esses estudos, Giba, de 80%, 90% que perde dinheiro no day trade não é só no Brasil. Isso aqui é global, né? Fiz um benchmark aí, Europa, Ásia, Estados Unidos, e é a mesma coisa, tá? Então não é uma especificidade do Brasil que isso é difícil. O que a gente quer fazer aqui, eu quero mudar essa métrica, tá? É desafiador? É audacioso? Mas a gente tá no lugar certo para fazer isso, né? Aqui a gente tenta fazer o impossível todo dia, né? Não é? Eu vou até dar uma parte aqui que eu acho interessante, que eu comecei a estudar análise técnica muito cedo, em 89, 90, eu fiz vários cursos, sempre apliquei, sempre gostei muito. Hoje, assim, eu sou um fã de Fibonacci, uso muito, funciona, que é uma barbaridade, eu chego a brincar, né, de falar assim, que é uma coisa sobrenatural de como acerta Fibonacci. E ele passou por mim, né, eu comecei a estudar em 89, para você ter ideia, eu fui me especializar mais em Fibonacci em 2010, 2011, ou seja, 22 anos depois que eu já conheci a ferramenta, que eu realmente fui passar a praticar e utilizar.
Ou seja, as ferramentas estão disponíveis aí nos livros e tudo, mas você conhecer a fundo e se identificar com aquela ferramenta para te auxiliar no trade, isso depende de uma dedicação, de você estudar e se entender com ela. Que até então não olhava e não gostava. Não é que todo mundo tem que usar o Fibonacci, mas são ferramentas, a questão é essa. Então, passei 22 anos vendo um negócio que eu olhei assim, isso aí, Fibonacci é mais um. E não era para mim, né? Como na Sociedade do Game a gente está trazendo hoje para vocês, não é mais uma ferramenta, né? Ela é diferencial, ela tem uma capacidade de trazer você para um nível de conhecimento, né? Para uma trilha que as coisas vão ficar lá todas organizadinhas. Você tem que saber montar a sua plataforma, seu set, a sua tela, o que você bota de controle de risco, o que você vai operar, o que você não vai, entender de mercado, macroeconomia, robô, automatização, né? São várias coisas, eu certamente elenquei aqui algumas, mas tem muito mais coisas para você observar e botar no seu checklist. É quase que um MBA, né, para você operar na bolsa, que você tem que conhecer. E o Sociedade do Game tem certeza que vai te ajudar a chegar lá. E essa foi só a primeira pergunta das 5, tá, gente? Eu vou acelerar aqui, que a produção já me passou aqui no ponto. Giba, só tem mais 10 minutos para acabar. Então, vamos lá. Quais são os principais conteúdos oferecidos pela Sociedade do Game e como eles vão ajudar o trader a evoluir? Vamos lá, Giba. A gente tem aquela coisa mais elementar, que são os cursos e as trilhas. Basicamente, são videoaulas que tem duração entre 50 e 1 hora e pouquinho ali, cada um desses módulos, dividido por nível de conhecimento. Então, ali você tem desde os primeiros passos até como operar os novos futuros da B3, por exemplo. Então, a gente tem passo por gerenciamento de risco. Então, tem vários desses cursos moduladinhos ali. A gente tem também salas de mercado ao vivo, né? Que isso, obviamente, você tem um profissional lá com você, que te dá o suporte, passa algumas recomendações, todos analistas certificados ali pela APMEC, né? Todos CNPI. E, além disso, a gente tem alguns relatórios. Tem um relatório para day trade, né? Que a gente tem lá com acompanhamento, pontos relevantes, enfim, alguns insights, alguns papéis que podem estar também no radar para a volatilidade do dia. A gente tem também um relatório que sai com o nosso time Quant, que sai, mas aí são operações mais de swing trade, operando ações ali para alguns dias, talvez semanas. A gente tem também alguns e-books, pockets, então são e-books menorzinhos com temas específicos que a gente está também colocando lá dentro. A gente tem uma mentoria comigo, às quintas-feiras, gratuita, obviamente, para quem é cliente aí das corretoras parceiras. E estamos colocando agora também alguns artigos que eu vou começar a colocar. Então a gente tem desde conteúdos em vídeo, acompanhamento de pregão, relatórios escritos, alguns outros conteúdos em formato escrito, porque algumas pessoas solicitaram isso. Temos também uma mentoria ali guiada e esporadicamente a gente faz uma iniciativa que chama Trade Assistido. Para quem quer esse trade assistido? Para quem realmente nunca fez uma operação e está dando os seus primeiros passos ali, desde que ele abriu a conta na corretora, ele quer fazer sua primeira operação ali com um profissional já que tem bastante tempo de mercado. Legal, isso eu não sabia, tá vendo, gente? Esse é novo. Se no meu tempo tivesse um trade assistido, eu acho que eu ficaria muito mais tranquilo, né? Porque você executar a primeira ordem, né, dá um nervoso do caramba. E eu tinha uma característica que era assim, toda vez que eu ia operar alguma coisa nova, por exemplo, contrato futuro de índice, primeira vez que eu era índice, eu olhava o contrato, lia todas as características, mas na hora de você apertar de comprar ou vender, dava um medo do caramba, né? Então eu comprava e vendia no mesmo dia, fazia um day trade, seja no gain ou no loss, para ver a fatura fechada no dia seguinte, como é que foi o financeiro, o custo, para entender, é isso que eu estou operando, né? Se tivesse um mentor para falar, não, pode fazer que você vai fazer isso assim, o custo é esse, certamente você ficaria muito mais tranquilo na operação, pelo menos na dormida, né, do primeiro dia, né? Então, você sabe que a Sociedade do Game, além de te ensinar várias coisas, vai pegar a sua mão, né, para você também começar desde o início. Legal isso, de brilhar os olhos, gente. Então, se você ainda não é cliente, pelo amor de Deus, né, tá perdendo seu tempo aqui. Tem o link. Demais. Deve ter o link em algum lugar aqui, se cadastre. Tá no que descritivo. vai ser rapidinho. Com certeza. Eu tinha te perguntado só os principais conteúdos, né? Eu acho que você já passou aí uma quantidade meio que enorme acabei de respondendo. conteúdo. Eu acho que assim, além dos formatos de conteúdo, a gente fala de algumas técnicas. Então a gente tem desde análise técnica classicona, lá o beabá do comecinho, algumas técnicas que usam indicadores, o price action, que está comigo e com outras pessoas que estão lá dentro, fluxo, SMC agora que tá super em alta ali, o pessoal vem remodelando e reformulando. A ideia é que a gente tenha
as melhores práticas das técnicas, né, que existem no mercado disponíveis ali dentro. Também. Automação com robôs, como escolher o seu próprio automação. A gente tem uma esteira de automações aqui na XP que é relativamente grande. A pessoa muitas vezes, tá, mas qual que eu escolho? Eu vou para esse portfólio, eu escolho essa. Então a gente tem um conteúdo que explica como você escolher a sua própria automação. E mais à frente, um spoilerzinho aqui, a gente vai ter um conteúdo de como você construir o seu próprio robô. Olha só. Então, a gente está indo nessa... A gente quer o self-made ali, que o cara consiga, de fato, ganhar autonomia. É isso que a gente quer dar. É isso aí. Tem um robozinho ali atrás, quando eu Sim, vi é essa verdade. estante sendo montada aqui na sala do Giba, eu falei, tem que ter o robô, né? É a modernidade. E você não precisa ficar só no robô, mas o robô ele te ajuda a não fazer bobagem, né? Ele está te mostrando assim, olha, você me programou para isso, né? Não fuja disso, né? Só não pode operar o robô, hein? Tem que deixar ele fazendo o trabalho dele. Exatamente. Deixa ele seguir o curso, né? E para a gente continuar aqui no nosso escopo, o papo tá tão agradável que ele vai demorando muito, né? Qual é o diferencial da sala ao vivo que você comentou? Né? Ela, pelo que eu sei, ela não tem delay nenhum, né? Ela é totalmente em tempo real. E como é que isso impacta a tomada de decisão do trader? Você está numa sala, né, com analista CNPI certificado, como você falou, ao vivo e sem delay. Hoje nós temos 2 salas exclusivas lá dentro, que elas rodam... Não vou falar que o delay é 0, porque tem um lag de transmissão, mas são alguns milissegundos, né? Como que isso impacta? A gente sabe... O day trade é tudo muito rápido, né, Giba? Então, muitas vezes você tem que estar no preço, quando o mercado, principalmente quando o mercado está muito volátil, às vezes o mercado, se você demorar uma fração de segundo para entrar, o mercado pode subir 100, 200, 300 pontos ali, você perde a melhor entrada, muitas vezes já está até no seu alvo. Então, lógico, algumas técnicas não precisa de tanta velocidade assim, mas é natural que quando você está comparando a sua tela, que está acompanhando de casa, com o que está vendo com o profissional falando, se aquilo está em sincronia, é muito mais fácil, primeiro, para você entender o que está acontecendo, para você executar as suas ordens e não ficar, de repente, perder um trade que foi passado pelo profissional e você ficou de fora. Então... frustrante isso para o trader, né? O analista fala assim, olha, se romper a resistência tal, provavelmente vai embora, porque é stop de vendido, inicia um rally de alta, e o mercado já foi, você estaria com um delay nessa sua tela, o cara vai para comprar 210, já está 300, 400, 500, né? Você perde o dia, hoje, às vezes, né? Bom, você faz transmissão há décadas, né, Giba? Então, no YouTube a gente sabe, por mais que tenha a sua velocidade ali... Uns 2 segundinhos. Uns 2, 3 segundos, em alguns momentos, isso sobe um pouquinho, uns 4, 5, e já começa a ter algum impacto, né? O mercado, eu costumo dizer que o mercado não costuma ficar muito tempo nos pontos que são grandes oportunidades, porque, obviamente, o próprio mercado, os participantes captam aquela oportunidade, digamos assim, e o mercado sai daquele ponto com alguma velocidade. É interessantíssimo isso. Então, sala aí ao vivo com delay de milissegundos para você operar um payroll, uma divulgação de um dado com mais tranquilidade, né? Isso eu acho super importante. Só faltam mais 2, turma, estamos chegando ao fim. Eu sei que vocês vão falar, mas depois vocês vão entrar lá e vão fofocar bastante. Lembrando que tem a mentoria, como ele falou, todas as quintas, não é isso? Quinta-feira. Basta se inscrever lá, tem que fazer a inscrição, são 40 vagas só. Olha, corre. Lotou. Quem estava com atraso na transmissão aqui já perdeu a vaga. É mais ou menos isso. A gente acho que já falou um pouco disso, né? Quais as características que você considera essenciais para aproveitar ao máximo os recursos oferecidos, né? Essas características. A pessoa tem que ser iniciante, passar uma faixinha eu vou pegar um perfil aqui de quem está começando, né? Porque o cara que já tem uma experiência, meio que ele já sabe o que ele está procurando, né? Mas quem está começando, o que eu recomendaria ali? Começa pela primeira trilha, pelo basicão ali, os primeiros passos do mercado. Começar por ali, aí ali tem uma série de vídeos que vai até uma parte teórica com algum elemento prático ali de como fazer a sua primeira operação. Depois de ter feito isso, qual que é a minha recomendação? Fazer o trade assistido. Ou entrar nas salas ao vivo, tá? Que você já vai ter o suporte ali. Quem fica ali é o Alex, né? E a Pan, cada um com a sua sala. E você consegue ter esse suporte deles. Depois disso, quer dar um passo a mais. Começa a dar uma zapiadinha ali nos relatórios, os relatórios de day trade. Você vai pegando mais um insight, como é que deve estar o índice, o dólar, como é que está o mercado lá fora, que pode impactar por aqui. E vai ter alguma agenda no dia que o mercado pode ficar mais volátil? Isso é importante. Não é saber o que vai acontecer, mas saber que o mercado pode ganhar um pouco de volatilidade em momentos que tem uma saída de um dado econômico ou algum fato relevante que pode sair. Isso é importante. Quero me aprofundar um pouco mais. Tem a outra trilha que nós estamos ainda crescendo o conteúdo lá dentro, que já é um conteúdo um pouco mais específico, que vai
como que eu aumento a minha mão quando eu estou me desenvolvendo, como que eu aumento o meu lote, ou seja, como que eu opero com mais contratos, né? Como que eu consigo ir, então, evoluindo para tomar mais risco. Ou não, quero aprender uma técnica de price action, por exemplo, eu quero aprender uma técnica, sei lá, com gráficos atemporais, que vai sair daqui a pouquinho também, uma ali. Então, e aos poucos, então, evoluindo nessa jornada lá dentro. E quem quiser alguma coisa um pouco mais próxima, que já aprendeu um pouquinho mais, tem a mentoria ali comigo, que ali a gente faz às quintas-feiras, é denso, né? Não vou falar que o conteúdo é super leve ali, nosso foco ali é realmente ensinar as melhores práticas, e com isso você já consegue ir construindo ali aquele arcabouço técnico para operar de maneira segura, até que você se desenvolva. Muito legal. Eu, particularmente, já estou ficando assim, bem animado para ver todas as trilhas, né? Por mais experiência que eu tenha, já estudado, a gente tem que estar sempre se reciclando também. Mesmo sendo, né, experiente ou iniciante, é para todo mundo a sociedade do game. Com certeza. Não tenho dúvidas disso, tá? E minha última pergunta aqui, turma, não chorem, tá? É a última. É assim, há planos para expandir a sociedade do game com novos recursos ou funcionalidades, o que você já apresentou aqui para gente? Com certeza, Giba. Eu acho que um dos grandes desafios é montar uma esteira de conteúdos, né, onde a gente consiga abordar todo mundo, né? Dos focos que eu tenho, talvez não é para o curtíssimo prazo, é mais para frente, a gente começar a falar um pouco mais de investimento, de carteiras, né? Como que eu... Acho que um dos grandes sonhos é que a gente vai ficar mais velho, cara. Eu não vou ter gás para trabalhar na intensidade que eu trabalho hoje para sempre. Então, como que eu consigo fazer, por exemplo, uma carteira que me remunere, que eu tenha uma renda com aquilo, né? Um dos exemplos aqui. Então, a ideia é que a gente expanda, não fique só nesse universo do trader de curto prazo e tomador de risco ali diário, mas a gente quer para um outro estilo também. Abrir esse leque para quem quer uma operação mais de longo prazo e está focado em dividendos. Estou imaginando, pode ser que surja uma carteira SG, um robô SG de day trading. Pode não. É isso que eu estou entendendo aqui? Com certeza isso está no roadmap, da gente ter uma carteira lá dentro, com certeza, tá? Essa é uma da... Assim, como que a gente coloca isso na pista ali? Tem um track record já rolando, já que a gente está tocando nesse ponto, mas a ideia é que sim, no futuro tenha uma carteira ali para os participantes que eles possam acompanhar e entender como que a gente seleciona ativos, por que a gente colocou isso numa carteira, por que a gente tirou, mas numa pegada aí talvez indo para o extremo um pouquinho mais, apesar de renda variável, um pouco mais conservador. Pô, Rossi, sensacional. A gente estourou aqui o tempo, vocês querendo conhecer um pouco mais da sociedade do game, recomendo muito, absurdamente. Né? Tem conteúdo meu que vai entrar lá em breve já, a gente está na curadoria, né? Vamos falar assim, para ficar sempre com a melhor qualidade possível. E eu vou dar até um spoiler, né? Eu mandei um artigo lá para eles uma vez que eu achei assim, bem legal. Aí passamos para os estagiários, para o iniciante, para o pessoal ler. Giba, tá muito difícil o pessoal entender. Tem que dar uma maciada antes, né? Porque é para todo mundo, né? Não dá para chegar lá e soltar, olha só, raiz quadrada, do elevado ao quadrado, a diferencial. Não, então a gente está construindo conteúdos que vão levar você do zero ao trader profissional. E tem muita coisa lá de muita gente boa, né? Que eu mesmo já estou participando de algumas coisas lá dentro e estou muito satisfeito com o resultado. Eu assino embaixo, está super recomendado. Rossi, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Gil. Nosso Obrigado CEO pelo espaço. Master aqui. Obrigado pelo espaço, pelo papo. Cadastrem-se ali na Sociedade do Game. Tem uma aguinha aqui Tenho da certeza sala do Giba. que vocês vão gostar do conteúdo que tem lá dentro. E entrem lá, deem insights. A gente tem, na parte inferior da página ali, tem um WhatsApp ali. Se quiser tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão de conteúdo que quer lá dentro, que quer aprender, pode colocar lá. Eu vejo todas as mensagens que estão ali. Então, escrevam lá que com certeza isso vai chegar em mim e eu vou fazer o máximo para colocar essas coisas na rua. Rossi, um brinde aí. Obrigado. Parabéns. Até a próxima aí. Valeu, turma.